Quando eu caí no chão, eu vi quando um buraco abriu. E subiu uns monstros daquele buraco. E tirou a minha alma, levou naquele buraco, e o meu corpo ficou. Desce na margem do rio de esgoto, que eu vou salvar uma alma. Pensei, falei, eu acho que eu tô ficando doido. Ouvindo voz aqui no monte uma hora dessa, em jejum aqui esse tempo todo. Aí a voz falou de novo, desce na margem do rio de esgoto, que eu vou salvar uma alma. Aí eu questionei de novo, aí a terceira vez a voz não falou agora dessa, falou assim, ai de ti se tu não descer e essa alma for para o inferno. Meu Deus. Aí o meu coração tremeu, eu falei, Senhor, eu vou. Quando eu vou chegando ainda meio assim, porque por mais que você tenha experiência, né, sempre você fica naquela, será que foi Deus mesmo? Será que eu tô voando aqui? Será que... Quando de repente eu olhei, uns 50 metros assim, quando eu estava chegando, aí eu vi um corpo se debruçando no chão, na beira do rio, a correnteza passando, né, o rio de esgoto tinha uma correnteza forte, e aquele corpo se debatendo, as pernas já estavam dentro do rio já, assim, a água batendo já para ele cair. Aí eu desci correndo, tirei o terno, consegui chegar antes daquele rapaz cair no rio. Consegui, puxei ele estava babando uma baba verde, vomitando e bebendo, e dando convulsão. E aí o que acontece? Eu tirei ele da situação que ele estava caindo dentro do rio, peguei meu paletó, tirei, limpei aquela baba que ele estava babando, vomitando e bebendo, e aí ele foi ficando roxo. Aí foi quando ele foi e morreu ali na minha frente. Aí eu conheço um pouco de técnicas de segurança, porque eu fui cabo do Exército, e eu fiz todos os procedimentos ali que eu conheço de primeiros socorros e tudo, e nada. E ele ficou duro igual uma pedra e gelado e morreu ali. Eu não sou médico para testar a cessação da atividade encefálica de ninguém. Veja só, mas é fácil saber quando uma pessoa morre. E aí eu procurei pulso aqui no pescoço, e não tinha, virava ele para um lado, para o outro, e fiz pressão, fiz tudo que você imaginar que existe de primeiro socorro ali, eu só não fiz respiração boca a boca. Mas o resto ali eu fiz tudo. E aí não teve jeito, o cara ficou lá no chão, era um rapaz de uns 18 a 19 anos de idade, de boa aparência, e aí eu chorei ali, né, de ver aquela situação. Falei, Deus, o Senhor falou para mim que ia salvar, e agora o rapaz morreu, eu obedeci o Senhor. Por quê, Senhor? E fiquei sem entender, que eu tinha obedecido a voz de Deus, né? Então eu falei, mas o Senhor me trouxe aqui, aí o rapaz morreu, aí volta e meia, eu não queria acreditar, virava o rapaz para um lado, para o outro, e aí andava, me coçava a cabeça, orava e nada, e falando com Deus, Senhor, como que eu vou falar para a mãe desse rapaz? Como que eu vou falar para o pai, para a polícia? O Senhor me trouxe aqui, eu obedeci, eu ouvi a sua voz lá em cima do monte. No mato, só eu e o Senhor aqui, não desce. Eu falei para o Senhor que ninguém desce aqui. O Senhor falou que era para mim vir, eu vim. Aí nada, aí sentei, tinha um barranquinho assim, tipo um cupim assim do lado. Aí eu sentei, fiquei ali uns 20 e poucos minutos ali, olhando aquele defunto mesmo. Na expectativa dele levantar ou não, mas para mim eu sabia que ele estava morto. E aí quando eu estou sentado assim, orando, falando com Deus e até chorando ali por aquela situação, a voz tornou a falar comigo. A mesma voz que tinha falado em cima do monte. Falou assim, não te hei dito que se tu crer, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória. Aí na hora eu senti uma convicção muito forte, uma fé sobrenatural. E aí eu coloquei a mão na cabeça, ele estava deitado assim de barriga para cima, né? Aí eu coloquei a mão na cabeça dele assim e falei, espírito da morte, aonde a alma desse rapaz estiver, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que ela retorne para o corpo agora. Quando eu disse assim, ele vomitou. Aleluia. Quando ele vomitou, ele já vomitou pulando. Caiu de joelho. Né? O cabelão dele era grandão, veio para frente assim, ele botou as mãos para trás. E aí já caiu manifestado um demônio. E aí o espírito maligno, né, manifestou nele e falou assim, eu sou o espírito da morte. O Exu da morte, parece, não lembro direito. Sou eu que mato na faca, na bala, e foi falando, né? Aí eu lembro até hoje, ele falou, quem mandou você vir aqui? Aí eu falei, o Deus de Daniel 2:22, que revela o profundo e escondido, conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. E aí na hora eu falei assim, e o demônio falou assim, quem mandou você vir aqui? O que eu acho interessante é que ele disse assim, ó, essa alma já está no inferno. Meu Deus. Quem entrou no corpo ali foi o espírito. Maligno. Ele disse, essa alma já está no inferno. Quem mandou você vir aqui? E aí eu falei, quem mandou foi o Deus de Daniel 2:22 e tal. Meu Deus. Aí eu falei, eu não vou te expulsar aqui. Tu está amarrado, em nome de Jesus, e eu só vou te expulsar lá em cima do monte, para ficar de testemunho para os irmãos do que Deus fez. Aí fui arrastando, dando ordem para esse demônio andar, e foi muito difícil ele chegar lá em cima. Quando, já quase assim 6 horas, 18 horas, já chegando lá
alguns irmãos viram eu lá embaixo tentando subir com esse moço endemoniado, desceram, me ajudaram, nós levamos ele lá para cima do monte, e aí fizemos um círculo de oração e começamos a orar para expulsar aquele espírito maligno, né? E ali, quando nós expulsamos o espírito maligno, aquele rapaz foi liberto. Ô Gabriel, eu vou falar um negócio para você, que o que mais me chamou a atenção, pastor Márcio, e é isso que ficou muito forte registrado na minha memória, além de tudo isso que é impactante, né, o que aconteceu, foi a alegria daquele moço. Irmão, você já viu uma torcida de futebol quando o time é campeão da Libertadores, do campeonato brasileiro, ou alguém que ganhou na Mega Sena, ou... Pensa juntando tudo isso de felicidade, colocando só dentro de uma pessoa. Eu nunca vi um ser humano esboçar uma reação de felicidade maior do que a que esse rapaz esboçou. Eu já vi, já participei de torcida, final de Copa do Mundo, da alegria, eu sei o que é euforia. Sim. Mas eu nunca vi um ser humano alegre igual eu vi esse rapaz. Irmão, ele pulava, ele gritava, ele rolava, ele beijava a gente, ele pegava os irmãos, levantava, beijando, gritando, agradecendo. Ele passou mais ou menos uns 20 minutos gritando, correndo no monte, gritando, só falava obrigado Deus, obrigado. Agora eu sei que Deus existe, o inferno é real. E gritava, obrigado, obrigado, obrigado. E quando ele foi se acalmando, foi depois de uns 20 minutos, eu consegui chegar perto dele, ele me beijando, me abraçando e dizendo obrigado, obrigado, obrigado. E quando ele se acalmou, se tremendo todinho, foi que eu cheguei perto dele e falei, filho, me conta o que aconteceu. Por que essa alegria toda? Aí ele foi contando, eu era ateu, roqueiro, não acreditava em Deus, em nada, odiava os crentes e sempre usava droga lá embaixo, porque não vai ninguém lá. E eu gostava muito de cheirar cocaína e usar droga lá embaixo. E hoje eu estava usando droga, e quando eu estava sentado lá na beira do rio, usando drogas, foi quando a minha boca começou a adormecer, minha língua começou a enrolar, e eu comecei a passar mal e eu caí. E eu gritando e não tinha para quem pedir socorro, porque estava sozinho no meio daquela mata. E quando eu caí no chão, eu vi quando um buraco abriu. E subiu uns monstros daquele buraco. E tirou a minha alma, levou naquele buraco, e o meu corpo ficou. Meu Deus. Aí foi quando eu desci num lugar, ele fala, né? E eu só posso acreditar que esse lugar é o inferno, porque um segundo lá é uma eternidade. Não existe no mundo um filme de terror que você possa comparar com aquele lugar em relação a sofrimento. E quando eu entrei naquele lugar, os monstros que me levaram com muita alma, que cai direto, gente caindo naquela prisão, e eu fiquei agrilhoado numa pedra, num negócio assim esquisito, e aqueles monstros voando na minha frente, dando gargalhada e dizendo que eu era o mais novo habitante do inferno. E naquele lugar só tinha porta de entrada, ninguém nunca tinha saído de lá. E que eu estava banido eternamente da salvação de Deus. E ali eu desesperado, sendo torturado, quando eu olhei, ele disse assim, eu não vi, porque se eu disser que eu vi o rosto, eu estou mentindo. Mas o corpo era de um ser humano com vestes brancas e brilhava muito, não dava para ver o rosto. E na mão tinha uma espada. Quando eu olhei, aquele clarão entrou no lugar e uma espada que estava na mão desse ser triscou nas correntes que eu estava preso. E quando eu pisquei o olho, eu subi numa velocidade muito grande. Quando eu abri o olho, eu estava aqui em cima do monte e vocês orando por mim. Eu tenho certeza que Deus livrou minha alma do inferno. E esse foi mais um testemunho. Irmãos, esse testemunho você encontra no canal, né, do Gabriel Bezerra, tá bom? Ele tem um podcast, pregador, ministro da palavra Gabriel Bezerra. E lá, esse pastor relata essa experiência que ele teve. E essa experiência, irmãos, ela é tocante, ela é muito interessante, porque você vê a forma que Deus age. Deus age através de nós, né? Deus levou ele até lá, e você viu que aquele homem tinha sido levado até o inferno. Ele estava condenado. Mas ali Deus tinha uma boa obra para completar na vida dele. Irmãos, não são todos que têm essa oportunidade, né? Não são todos. Mas ele teve essa oportunidade. E eu queria muito ver, né, este homem contando esse testemunho dele. Acho que seria muito legal a gente ouvir da boca dele esse acontecimento, né? Nos faz pensar. E é esse o intuito dos nossos vídeos. Fazer a gente pensar, refletir. Será que vale a pena mesmo permanecer no mundo? Permanecer longe de Jesus? Eu creio que não, irmãos. Então ainda há tempo de você buscar a Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente, poderosamente, tá bom? Você que ficou aqui até o final, que Deus te abençoe. Fique na paz e até o próximo vídeo. Mais uma vez o diabo ele nos visitou. E ele entrou dentro do meu quarto, se materializou em cachorro. E o Azaf acordou com medo. Presta atenção. Um medo terrível. E começou a apontar isso de madrugada.
tem um cachorro ali, eu tô com medo, mamãe. E começou a chorar. E quando ele começou a chorar, eu falei assim, não, Azaf, aqui não tem cachorro, aqui tem Jesus. E comecei a levantar, a orar, uma oração, né, de guerra, para o diabo entender que ali a gente não estava com medo e ali eu não tenho espaço para ele. E o cachorro, o que ele quer dizer? O cachorro, ele quer dizer que ele está marcando o território. Prostituição. Então ele veio avisar que ele está atento, esperando uma brecha. Só que naquele mesmo momento, através do Azaf, uma criança, né, que é tão sensível, talvez eu e o Darby como pais não estavam. Então o Senhor, ele precisou falar através da boca do Azaf. E graças a Deus por isso, porque a gente entendeu que a gente precisava orar mais, buscar mais e vigiar muito mais. E ali a gente repreendeu aquele demônio que estava no nosso quarto, né, Darby? Principalmente porque o diabo, ele fica tão furioso quando você vai ajudar outras casas, outras famílias, outras mulheres. Então, assim, ele tenta de todas as formas querer te parar, te paralisar. Uma coisa que eu falo é que quando a gente para, a gente aborta os sonhos de Deus. E eu não quero ser uma pessoa que aborta os sonhos de Deus. Eu quero ser uma pessoa que vai gerar os sonhos de Deus. Então, o que o diabo, ele vai tentar? Ele vai colocar medo. Ele vai tentar de todas as formas atingindo, né, as crianças, ou o marido, ou tentando reverter as situações, colocando um obstáculo para te parar a prosseguir aquilo que você está fazendo. Então a gente tem que vigiar mais, porque principalmente quando a gente está na frente de algo, o diabo, ele tenta muito mais. Parece que a gente fica num momento sensível, mas graças a Deus que a gente tem, né, uma proteção divina, aquele que não perde batalha, aquele que vai à nossa frente, que conduz, né, que é o nosso Senhor. Então não precisa de ter medo, porque agindo Deus, quem impedirá? É crer na palavra. Verdade. E acreditar e viver pela fé. Então isso foi nascendo em mim. E eu fui vendo que não era só eu que precisava. E eu fui percebendo o quanto também existia casamentos pertos, destruídos. Então, quando você recebe a cura, você vê que outra pessoa precisa, você quer levar para aquela pessoa. Então foi o que Jesus fez. Quando eu vi, eu entendi, desfrutei, porque a gente só desfruta quando a gente entende. Chave. Então, o Senhor, ele começou a trazer pessoas para perto e eu comecei a me apaixonar por isso. E principalmente pela mulher. Porque a mulher, ela tem grande influência no seu lar. Uma mulher posicionada, uma mulher transformada, ela transforma a sua casa. Glórias a Deus. Testemunho edificante para a sua vida. O testemunho já é acrescentado de palavras que não tem nem para que eu falar mais alguma coisa, né, irmãos? Quero agradecer você que ficou até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo. Ele foi arrebatado, foi levado ao céu, depois foi levado até o inferno. E veja só o que aconteceu. Testemunho forte. Eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Presta atenção, irmãos. Orando no mínimo 2 horas toda de madrugada. E eu falava, Jesus, eu quero ter uma experiência, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. E quando foi no 18º dia, com 18 dias, cara, eu tava tão cheio de Deus. Eu não tinha carro, que eu ia pregar. Quando eu entrava num ônibus, as pessoas endemoniavam. Concluí 21 dias. Aí eu fiquei 7 dias só orando. Aí entrei de novo, mas só que não 21. 7 dias de 6 da manhã às 6 da tarde jejuando. Porque eu queria ter uma experiência com Deus. No 3º dia. E eu dobrei o joelho ali em casa de madrugada, orando. Quando eu comecei a orar, eu sempre, o amigo meu, Bruno, ele dizia uma coisa direta, ele falava, eu gosto de orar com a luz apagada, porque qualquer clarão é Deus. Eu peguei aquilo pra mim, eu orava de porta fechada, com a cara no pó, assim, ajoelhado. E eu tô ali orando. Quando eu pensei que não, descia um ser próximo a mim. Eu não olhei pra ver esse ser. Mas eu senti quando esse ser desceu assim. E ele encostou as mãos nas minhas costas assim, um ser de branco. Cara, quando ele encostou as mãos nas minhas costas, eu senti tanto poder de Deus. Tanto poder de Deus. Foi a vez que eu mais senti poder de Deus na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas que eu nunca falei na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar. Eu senti tanto poder, não tem como explicar. Era como ondas elétricas passando no meu corpo, de baixo para cima, de cima para baixo. Um fervor tão forte, que por fim, o meu corpo inteiro eu só sentia fogo e a minha boca falando em mistério. E eu comecei a flutuar, cara. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão assim,
eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez e eu cair e me machucar. Aí eu virei pro lado, eu pensei, se eu cair de lado, eu machuco menos. Só que na hora que eu virei, cara, eu voltei pro chão. O arrependimento da minha vida. Aí aquele ser saiu. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Aí no outro dia, era o 4º dia desse propósito. Quando eu terminei 6 horas da tarde, eu fui comer, cara, não tinha comida. Aí eu peguei, deitei, dormi, botei o celular para despertar 3 horas. 3 horas da manhã eu levantei para orar. Eu dobrei o joelho, eu falei, Deus, eu tenho o hábito de orar 2 horas, de 3 a 5. Mas hoje eu estou muito debilitado, estou triste, porque não tem comida em casa para comer. Mas ainda assim eu quero ter uma experiência contigo, se o Senhor quiser, Pai. Me dá uma experiência. E eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, desceu do céu um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara. Eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, ele puxou de uma vez. Aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse, vem comigo. Aí a gente subiu, uma velocidade terrível, passou por esse céu aqui de estrelas, nuvens. Aí a gente entrou em outro céu, que era muito claro, era tão claro, viu uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas, quando fotografasse para ficar cego? Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí quando eu peguei, fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza. Né, quando ela tá nova, ela, né, quando molha não fica tipo um cinza cor de chumbo. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava, ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim, apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco. Eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era com a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo. E o rosto, que com a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos, e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama a atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas, e bem nessa divisão aqui, estava o furo e a marca de sangue nos 2 braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelos cegos, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abre as suas mãos. Abre a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor cinza e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Nossa. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho dele, não tinha fim, a coisa mais linda. Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá pro rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá
por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim. Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco assim, meu irmão. Eu ouvi gritos que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, já paguei pelos meus pecados. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali. Isso aqui é muito e era forte, gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio em uma velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que eu aumentou no corpo, eu levantei, cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha, orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho. Nas minhas pernas, quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aquele salmo, são os limpos de mão, os puros de coração, verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Eu vi Jesus, todo mundo que eu vi, eu queria contar essa experiência. Que foi uma experiência que o pregador Gabriel Bezerra, ele teve. Foi uma experiência muito forte, né? Que a gente pode presenciar o sobrenatural de Deus. Quando fazemos um voto com Deus, como fazemos uma prova de Deus, queremos ter uma experiência com Ele. Ele se revela para nós. E isso aqui é tremendo, é tremendo. Você ser levado ao céu. Claro que tem muitas pessoas que não vão acreditar, isso é normal. É normal, tem muitas pessoas que vai chamar de mentiroso, muitas pessoas incrédulas não acreditam, mas aí vai de cada um. Eu acredito, certo? Eu acredito. Então assim, uma experiência muito maravilhosa. Ele vai dizer que ele flutuou. Então assim, é tremendo, é coisa linda. Se você não acredita, faz a prova. Faz a prova, né? Faz uma prova com Deus, pede para que você tenha uma experiência com Ele, faça um voto, um momento com Ele, que eu tenho certeza que você vai ter essa prova e você vai presenciar algo sobrenatural. Eu não sei o que você vai ver, eu não sei, né, o que Deus vai revelar para você, mas eu tenho certeza que Ele vai revelar algo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer você que ficou aqui até o final. Fica na paz e até o próximo vídeo. Teve um evangelismo no bairro Higienópolis, há uns 4 anos atrás, e a gente estava no carro de som fazendo culto. Dali a pouco saiu uma senhora de dentro de casa, ela estava se enforcando com as próprias mãos. Ela veio se enforcando com a língua de fora, literalmente sem ar, e ela veio até o carro de som naquela situação. Como a gente lida com isso há muito tempo, a gente já entende que nessa situação o que está acontecendo. A gente chama isso de possessão demoníaca. É diferente de uma opressão. Opressão acontece quando a pessoa está passando mal, está depressiva, está angustiada, está passando por uma situação onde ele está oprimido por uma força maligna. Agora, possuído é diferente. Literalmente, ele está possuído. Algo entrou dentro do corpo da pessoa e está fazendo um estrago ali, e aquela senhora veio naquela situação, se sufocando, e veio até o carro de som, como se viesse pedindo socorro sem poder falar. Daí o rapaz que estava no microfone, eu pedi que ele continuasse a mensagem, e chamei os outros colegas que estávamos junto, encostamos ela no carro para ela ficar mais confortável e fizemos uma oração. O que me chama muita atenção é que o lado esquerdo, acima do seio dela, ele subiu, assim, uma coisa meio macabra, ele cresceu, parecia que tinha algo ali dentro, e do nada que ele deu como se fosse assim, saísse, explodisse algo só espiritual, né? Nada físico da pessoa, e retornou o corpo dela ao normal, e aquela pessoa simplesmente voltou ao normal, porque ela estava com os olhos virados, estava com a língua para fora, a situação estava muito desagradável para ela. A gente repreendeu aquela possessão demoníaca que estava ali tomando conta literalmente daquela pessoa, e ela agradeceu muito na sequência, começou a chorar, falou que estava muito ruim a situação, que as coisas estavam todas atravessadas, que ela estava tendo pesadelo, estava tendo sonhos macabros durante a noite, e naquele dia houve uma libertação da parte de Deus através da oração da equipe de evangelismo. Então, irmãos, esse aí foi um testemunho do podcast PowerCast,
tá bom? Sobre o mundo espiritual. É um podcast de um evangelista, que ele relata situações que aconteceram com ele em longo desse tempo. É um podcast muito bom, eu super recomendo você assistir, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo. Ex-espírita, veja só a parte 2 comigo. Um dia ela foi na minha casa e eu falei, mãe, eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente, né? Hoje eu sirvo esse Presta Deus. atenção, irmãos. E Jesus também quer salvar a senhora, mãe. E a hora que eu abri a palavra, abri Mateus 7, que fala sobre a porta estreita. De repente, ela começou a falar, tira essa porta, porque ela não vai passar nessa porta. Na hora eu não entendi. Daqui a pouco o inimigo toma. E eu, mal recente, aceitando Jesus, eu estava já pondo a mão nela, expulsando o demônio da vida da minha mãe. Ela não vai se ficar com vergonha hoje, porque hoje ela é uma mulher de Deus, né? Então, não fui só eu liberta, como ela também. Mas foi muita luta, muitas orações. Não foi só em uma que ela foi liberta, porque são legiões, é guerra. E eu enfrentava ali batalha espiritual, irmã. E de eu ver o demônio andando na minha casa. De repente, você levantar o tapete, tua casa tá limpa. E de repente ver bichos embaixo do tapete. Foi o que aconteceu na casa da minha sogra. Porque daí nós começamos a... Eu fui a primeira da minha família a aceitar Jesus. Porque tanto a minha sogra quanto toda a minha família, ninguém tinha aceitado Jesus. Ninguém conhecia a palavra de Deus. E eu fui a primeira. E eu lembro, quando aos domingos nós íamos almoçar na minha sogra, eu levava a Bíblia. Mas eu levava escondido, para que... Aí a primeira, assim, foi a minha cunhada, sabe? A Lonilda, a qual eu comecei a evangelizar ela. E ela sofria muito, a minha cunhada, sabe? O marido dela, usuário de droga, ele batia nela. E eu lembro que numa noite ela fugiu lá para minha casa. E a minha menina, a terceira, ela mamava também no seio. E ela também tinha o menino dela que ela amamentava. E daí eu fiz uma cama assim no chão para ela, porque ela já tinha também 3 filhos e eu também estava na terceira filha. E nós deitamos uma do lado da outra, ela dando mamar pro dela e eu pro meu. Ela disse, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu busco em tantos lugares ajuda e eu não consigo mais, eu já pedi para todo mundo, para todo mundo. Eu falei, você já pediu para Jesus? Ela é? Eu falei, sim. Ele pode. Tem ajuda que é só Jesus nos ajudar. Tipo... Eu falei assim, me colocando junto, porque eu falei, eu sou bebê, então a gente pode caminhar junto, né? Eu sou um bebê ainda para falar de Jesus para você, mas a gente pode crescer junto. Ela aceitou Jesus naquela hora. Ela viu a diferença na sua vida. Naquela hora ela aceitou Jesus, sabe? Foi algo extraordinário que Deus fez na vida dela. Não foi muitas palavras, não foi uma pregação longa, não. Foi na simplicidade do que eu sabia falar de Jesus. Eu só sabia que Jesus era o que nós precisamos, porque Ele é a solução para a nossa vida. Ele é o que resolve nossos problemas. Igual eu falo, não aceitar Jesus para Ele ser solução dos nossos problemas. A prioridade de aceitar Jesus é a salvação. É a prioridade de Jesus para a salvação. Igual Ele fala, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Hoje nós entendemos que todas as coisas são acrescentadas na minha vida. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não entendia que a prioridade era a salvação. Eu entendia que Jesus também poderia, e Ele pode, Ele faz, e Ele opera, Ele é ontem, hoje e eternamente. Sim. Ele fez, Ele continua fazendo. E eu comecei a ganhar minha família para Jesus nas simples palavras que Jesus salva. Como eu amo esse evangelho, irmãos? O evangelho que é pregado dizendo Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Um evangelho simples, mas eficaz, né, que tem ficado para trás, infelizmente, no coração de muitos, porque muitos querem enfeitar muitas vezes a palavra, mas a palavra ela tem que ser pregada de uma forma simples, porque Jesus é um exemplo disso, né? Ele usava parábola, mas quando a palavra precisava ser ministrada, ele ministrava simples, para todos ouvir e para todos entender, né? E eu achei muito lindo esse testemunho, irmãos, muito lindo a história dela, né? Eu achei muito linda a história dela. Por isso eu estou trazendo para vocês aqui. Esse testemunho você encontra no podcast da Ivone Carolino, tá bom? É a irmã Amália. E eu creio que se você for lá assistir,
você encontrará muitos outros testemunhos também edificantes, tá bom? Que você vai gostar bastante. Porque o intuito aqui dos nossos vídeos é a edificação através do testemunho. E o interessante é que o nome desse canal é Testemunhos que Edifica. Então assim, é uma bênção. Então por esse motivo eu estou trazendo e irei trazer mais alguns cortes, né? Se eu achar necessário aqui para vocês assistir, tá? Então fica por dentro, não esqueça de curtir, compartilhar, né? Manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, divide com o seu irmão, com a sua irmã, e vamos espalhar a palavra do Senhor por essa terra, dizendo que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu, né? Uma mensagem simples, mas eficaz em nossas vidas. Quero agradecer você que ficou até aqui. Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo. Ex-espírita conta suas experiências no espiritismo. Veja só conosco. Uma vez veio um daqueles espíritos, né? E queria o meu cachorro para sacrificar. E eu fiquei desesperada, porque eram coisas assim feias de ver. Eles comiam carne e assim crua. Então eram coisas assim que uma criança ver aquilo era complicado, era chocante para mim, né? Aí tá, quando eu falei pro meu esposo, que na época era meu namorado, que nós iríamos nos desenvolver para o espiritismo, porque eu só conhecia aquilo. Aleluias. Uma voz falou comigo, irmã, e disse assim: saia do meio deles, porque eles não são o que você está pensando. Saia do meio deles, porque você vai trabalhar, eu vou falar assim na linguagem que eu lembro, você vai trabalhar para Deus. E aquilo foi impactante no meu coração, que me convenceu de uma forma extraordinária. E eu nem sabia que havia Espírito Santo, eu nem sabia que havia um Deus tão poderoso, eu não sabia, mas eu sabia que essa voz falou comigo, e mexeu comigo, e me convenceu. E eu falei para o meu esposo, que era meu namorado, eu disse: nós não vamos mais fazer isso. E eu decidi me afastar de tudo. Aí, com 14 anos, nós noivamos, com 16 nós casamos. E com 16, faltando um mês para 17, eu tive meu primeiro filho. Com 2 meses de casado, eu engravidei, então foi muito rápido. Tudo rápido. Tudo muito rápido. E aquela voz ficou no meu coração: Deus te separou, você vai trabalhar para esse Deus. E ficou, eu pensava dentro de mim, aonde que eu encontro esse Deus que me chamou e que tem algo na minha vida? Aonde que eu encontro? Quando nasceu a minha terceira filha, eu fui batizar ela na igreja católica. O padre olhou e disse: eu só vou batizar se vocês prometerem que vão levar ela a seguir o caminho de Deus. Uma voz falou comigo naquela hora e me fez lembrar de que eu teria que trabalhar para Deus. E aí eu comecei a procurar esse Deus. Eu falei: preciso achar ele. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Deus envia uma irmã morar vizinha minha. Moreninha, muito cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela começou a falar desse Jesus para mim. Ela falou: Jesus tem uma obra na sua vida. E ele te separou para essa obra. E eu falei: mas eu estou procurando ele, onde que ele está? Esse é o Jesus da Bíblia? Eu perguntei para ela: é esse Deus da Bíblia? Ela: é esse mesmo. E eu falei: então eu quero esse Deus da Bíblia. E ela levou 1 ano e meio me evangelizando, porque pensa, irmã, quantos demônios queriam ceifar a minha vida, quantos demônios eles não aceitavam, irmã. É uma batalha. Que eu seguisse esse caminho. E aí vai começar a grande saga de quando eu aceitei Jesus. Irmãos, esse testemunho será uma série de cortes que eu estarei postando aqui para vocês, da história da irmã Amélia, tá bom? Aqui você encontra o podcast completo aqui no canal da Ivone Carolino, Testemunho que Edifica, certo? Lá você vai encontrar muitos testemunhos também, igual a este que eu vou estar postando, né? Testemunhos que vão edificar a sua vida. E eu estarei postando mais cortes sobre este testemunho a qual acabamos de assistir. E eu creio que vocês vão gostar, né? A infância dela, ela cresce no centro espírita, ela e toda a sua família,
né? Mas aí ela conhece a Cristo, ela ouve a voz de Cristo e ela se converte a Cristo. E na segunda parte ela já vai começar a ganhar almas, né, para Jesus, almas da sua família, ela vai começar a ganhar. E ela vai contando as experiências que aconteceu com ela ao longo da vida dela, como cristã. Amém? Eu creio, tenho certeza que vocês irão gostar. Então não esqueça de seguir, não esqueça de compartilhar, de ativar o sininho das notificações, para que você venha ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado dentro dessa página. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo. Ex-espírita conta suas experiências no espiritismo. Veja só conosco. Uma vez veio um daqueles espíritos, né? E queria o meu cachorro para sacrificar. E eu fiquei desesperada, porque eram coisas assim feias de ver. Eles comiam carne e assim crua. Então eram coisas assim que uma criança ver aquilo era complicado, era chocante para mim, né? Aí tá, quando eu falei pro meu esposo, que na época era meu namorado, que nós iríamos nos desenvolver para o espiritismo, porque eu só conhecia aquilo. Aleluias. Uma voz falou comigo, irmã, e disse assim: saia do meio deles, porque eles não são o que você está pensando. Saia do meio deles, porque você vai trabalhar, eu vou falar assim na linguagem que eu lembro, você vai trabalhar para Deus. E aquilo foi impactante no meu coração, que me convenceu de uma forma extraordinária. E eu nem sabia que havia Espírito Santo, eu nem sabia que havia um Deus tão poderoso, eu não sabia. Mas eu sabia que essa voz falou comigo, e mexeu comigo, e me convenceu. E eu falei para o meu esposo, que era meu namorado, eu disse: nós não vamos mais fazer isso. E eu decidi me afastar de tudo. Aí, com 14 anos, nós noivamos, com 16 nós casamos. E com 16, faltando um mês para 17, eu tive meu primeiro filho. Com 2 meses de casado, eu engravidei, então foi muito rápido. Tudo rápido. Tudo muito rápido. E aquela voz ficou no meu coração: Deus te separou, você vai trabalhar para esse Deus. E ficou, eu falei, eu pensava dentro de mim, aonde que eu encontro esse Deus que me chamou e que tem algo na minha vida? Aonde que eu encontro? Quando nasceu a minha terceira filha, eu fui batizar ela na igreja católica. O padre olhou e disse: eu só vou batizar se vocês prometerem que vão levar ela a seguir o caminho de Deus. Uma voz falou comigo naquela hora e me fez lembrar de que eu teria que trabalhar para Deus. E aí eu comecei a procurar esse Deus. Eu falei: preciso achar ele. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Deus envia uma irmã morar vizinha minha. Moreninha, muito cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela começou a falar desse Jesus para mim. Ela falou: Jesus tem uma obra na sua vida. E ele te separou para essa obra. E eu falei: mas eu estou procurando ele, onde que ele está? Esse é o Jesus da Bíblia? Eu perguntei para ela: é esse Deus da Bíblia? Ela é esse mesmo. E eu falei: então eu quero esse Deus da Bíblia. E ela levou 1 ano e meio me evangelizando, porque pensa, irmã, quantos demônios queriam ceifar a minha vida, quantos demônios eles não aceitavam, irmã. É uma batalha. Que eu seguisse esse caminho. E aí vai começar a grande saga de quando eu aceitei Jesus. Irmãos, esse testemunho será uma série de cortes que eu estarei postando aqui para vocês, da história da irmã Amélia, tá bom? Aqui você encontra o podcast completo aqui no canal da Ivone Carolino, Testemunho que Edifica, certo? Lá você vai encontrar muitos testemunhos também, igual a este que eu vou estar postando, né? Testemunhos que vão edificar a sua vida. E eu estarei postando mais cortes sobre este testemunho a qual acabamos de assistir. E eu creio que vocês vão gostar, né? A infância dela, ela cresce no centro espírita, ela e toda a sua família, né? Mas aí ela conhece a Cristo, ela ouve a voz de Cristo e ela se converte a Cristo. E na segunda parte ela já vai começar a ganhar almas, né? Para Jesus, almas da sua família, ela vai começar a ganhar.
e ela vai contando as experiências que aconteceu com ela ao longo da vida dela, como cristã. Amém? Eu creio, tenho certeza que vocês irão gostar. Então, não esqueça de seguir, não esqueça de compartilhar, de ativar o sininho das notificações, para que você venha ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado dentro dessa página. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo. Fui atacado por um bruxo voador na África. É isso mesmo. Eu estava vindo comigo de uma das nossas missões na República Democrática do Congo. Eu estava dentro do carro e aquele sinal parou e a gente parado, eu senti um forte impacto em cima do carro. Era um homem voador, que eu não sabia até então a origem daquilo. Eu vou contar em detalhes para vocês, né, o que eu vivi nesse dia, como foi que aconteceu isso de um bruxo voador sobrevoar o meu carro no Congo. Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social em 2017 da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando. Havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento, e eu tava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima, e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né? Chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa. E ele olhou e ele falou: você tá vendo? Eu não tô vendo. E eu: como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo. E ele disse: é real que você tá vendo, eu não vejo porque eu não tô tão espiritual quanto você. E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele tava com um machado na mão. Um machete, um machado. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. A gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no Espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo: ele é um bruxo. E eu: como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo: e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave. Tem momentos que Deus vai me tocar para orar em línguas, mas tem momentos que eu vou começar, por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo: mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária, e elas oravam em línguas. E enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós dentro do carro, e parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo: ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito, aleluia. Uma vez que eu ando no espírito, eu me torno invisível para as ciladas do diabo. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no Espírito, mais eu me torno invisível para a obra do diabo. Aleluia. E eu lembro que ali o Senhor falou comigo: fica tranquilo, eu orei em línguas. Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito.
E tem pessoas me perguntando aqui, mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito, o diabo vai ter medo de você. Eu quero profetizar no dia de hoje que o diabo vai correr de você. O diabo vai ter medo de você, porque maior é aquele que habita em você. Aleluia. Amém. Então, aquele trecho que demoraria 20 minutos, demorou 50 minutos, quase 1 hora. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo, olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação. Porque homens, bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Você precisa começar a estar tão ligado no Espírito que você vai denunciar a obra do diabo. Na sua casa o diabo não toca. Nas suas filhas o diabo não toca. No seu casamento o diabo não toca. Nas suas finanças o diabo não toca. Nos seus o diabo não toca. Naquele que tem o sangue do Cordeiro o diabo não toca. Existe um pacto estabelecido em Cristo, aonde nenhuma arma forjada preparada contra você prosperará. Aleluia. E mais um testemunho. Naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte esse acontecimento branca aqui, no olho, tudo era preto. A Slaine, ela mora lá e ela lembra desse ataque que houve lá. Ele relata em uma das suas viagens missionárias por isso que eu quero te o que dizer, aconteceu querido, com se ele. liga no Espírito. Isso aqui é muito forte, para né? de se distrair, Porque para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do Espírito. Então, é coisa a gente séria. precisa estar consciente Mas vamos de que nos existe posicionar um mundo cada dia natural, mais, mas existe permanecer um na mundo presença do sobrenatural. Senhor, para que nós tenhamos E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele Temos tava que com ter o machado muita na mão, autoridade o olho dele todo nesses dilatado, últimos não tinha tempos nenhuma que parte estamos branca, vivendo. tava tudo preto. Amém, irmãos? Que Deus Parecia abençoe que ele sua estava vida procurando alguém poderosamente. dentro do carro, só que Fica na entenda, paz eu não e até o sabia que próximo ele era vídeo. bruxo. Eu Minha mãe falou na minha cara: você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Presta atenção. A mãe que me gerou virou para mim e disse: eu ainda vou te ver morrendo pedindo. Deixa o like, hein? Não esqueça. Aos 9 anos de idade, minha tia me devolve para minha mãe. Vou passar o pior pesadelo que uma criança pode passar. No meu braço, eu já vou encerrar. Se fosse um show, você não estava com pressa para ir embora. Você está na presença do Todo-Poderoso. Esse meu braço, eu não sei se dá para você perceber daqui uma diferença. Essa aqui era carne viva. Era carne viva. Nessa, aqui, eu tenho uma facada, não sei se dá para você ver uma cicatriz. Eu tenho uma facada nesse pulso. Daqui até aqui era tudo deformado de água fervendo. E minha mãe dizia: eu te odeio. Aos 9 anos, ouvindo tudo aquilo, do lado da casa da minha mãe tinha uma igreja batista. Irmã Ruth, que é viva até hoje, me viu e disse: menino, vem na escola dominical hoje, porque eu vou te dar um doce. Só que quando eu chego na escola dominical, ela vira para mim e disse assim: Jesus mandou eu cuidar de você. A irmã Ruth me ensina o primeiro hino, que foi: ó, com cego andei e perdido vaguei. Não dá tempo, eu tenho que correr. Ela me ensinou o hino da harpa. Aos meus 11 anos, minha mãe morando dentro de um centro de umbanda,
O macumbeiro, seu Baltazar, desce um guia nele e diz para minha mãe: teu filho vai ser o maior pai de santo que o Brasil vai conhecer. Precisamos consagrar ele. À noite, irmã Ruth me leva na igreja Deus é Amor. É forte. O que eles não têm de Bíblia, eles têm de Deus que conversa no ouvido deles. Cheguei na Deus e Amor, aquelas irmãs do avental cor-de-rosa, quando de repente eles estão cantando: olha a entrada do anjo aqui nesse lugar, olha. Aí a irmã está cantando, quando ela vem e põe, com todo respeito, pôs a mão na minha cabeça. Quando ela pôs a mão na minha cabeça, ela diz: quem é a mãe dessa criança? Irmã Ruth levantou e disse: é meu filho do coração. Primeira vez que eu ouço Deus falar. Ela disse: olha, o diabo falou que ele vai ser pai de santo do Brasil, e Deus manda dizer que o diabo é mentiroso, porque ele vai ser profeta de nações. Vai ser profeta. Levanta a mão quem tem glória a Deus. Pega na mão de alguém e diga: quem manda na tua casa é Deus, quem manda na tua família é Deus. Eu estou profetizando que maldições estão caindo por terra aqui essa noite. Quem levanta a mão para dar glória a Deus? Uma sexta-feira, isso não é historinha de pregador que o povo dá glória a Deus, é a minha história, é o meu testemunho. Quando vou para o centro de Umbanda numa sexta-feira, eu tinha que ser consagrado, só que eu já estava na igreja, buscando o batismo com o Espírito Santo. Coisa boa é quem tem uma irmã Ruth na vida. É verdade. Aí a irmã Ruth, ela me ensinou. Ela falou assim: ó, eu não posso brigar com a tua mãe, mas eu posso brigar na oração. Você vai lá no centro, e na hora que você entrar naquele centro, você não vai falar nada, você só vai entrar e a tua frase vai ser essa: o sangue de Jesus tem poder. Vamos repetir toda a igreja? 1, 2, 3. O sangue. Para o inferno ouvir. O sangue. Agora vale um glória a Deus, porque Ele tem poder. Chomadaya cama raia, ela é da cama no tata, tacanaciote, temiotsa, ladaio é boa, teremiocama do remiará, ela é borga, teremaia de ocama, defremina raia. Eu vou machar aqui hoje, eu vou quebrar cadeia aqui hoje, diz o Senhor. Escuta, quando eu entrei no centro, era 3 portas. A primeira porta eu clamei: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Segunda porta, eu comecei a misturar o sangue com glória, sangue e glória. Incrédulo não quer nisso, incrédulo não. É só para quem é do céu. Quem é carnal só entende o que é da terra. E carnal você está contando, está dizendo: será que é verdade? Fica com será, porque quem viveu sou eu. Quem viveu fui eu. E eu estou profetizando que algumas mães aqui vai viver libertação na vida do teu filho. O diabo pode dar o decreto que quiser, mas quem dá a última palavra na tua casa ainda é Deus. Alguém levanta a mão para dar glória a Deus? O meu amigo está aqui.
O meu amigo está aqui, o meu amigo está aqui, ele está aqui. Aí escuta. No segundo portão, eu comecei, glória, 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 e comecei a dar glória. A primeira visão que marcou meu ministério, eu vi como o céu se abriu. Quando o céu se abriu, eu entrando no centro, o céu abriu e eu comecei a ver raio, muito raio, raios e relâmpagos. Quando de repente no meio do raio, eu vi uma pomba, era branca, 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 e brilhava. Quando eu olhei no bico dela, o bico era de ouro. Ela veio num pouso. Quando ela veio, ela bateu 3 vezes na minha testa. Na terceira, eu comecei a falar em línguas estranhas e comecei quem tem glória, o diabo não aguenta ver crente falando em línguas estranhas. Vai descer renovo aqui, vai descer. Glória. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou querendo descer. Aí eu estou sentindo Deus aqui. Ô meu filho, da próxima me traz mais cedo, me dá mais horário, porque eu estou ilimitando tudo que Deus quer fazer aqui por causa do horário. Ai meu Deus, quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória. É horrível pregar e não ter tempo para pregar. É muita coisa de Deus. Não é teatro não, não é testemunho de internet não, é testemunho real. Só que quando eu cheguei no terceiro portão, que estava batendo os batuques, os macumbeiros parou, se curvou e virou para minha mãe: tira esse menino daqui, porque ele não está sozinho. Tem um homem de branco do lado dele e tem espada de fogo na mão. É Minaia, Urimicandaramaia, Urabacandarabachou. Quem tem glória? Quem tem glória? Cada glória é um demônio que cai. 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 Quem tem glória? Quem tem glória? Levanta a mão quem tem glória. É Ele que manda. Adora, 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 adora. Vou concluir agora. Pode sentar 2 minutinhos, estou encerrando. É ruim pregar correndo, irmão. Você fica doidinho. É muita coisa de Deus. Eu dirijo um círculo de oração. O único homem que dirige círculo de oração em São Paulo. Começa 9 horas e tem dia que nós vai até 5 da tarde. Daquelas irmãzinhas que Deus conversa no ouvido. Chama o Eterno, ele desce. Você até arrepia, fica: meu Deus, o que eu pequei? Eu estou pregando porque tem uma geração que não acredita mais que tem profeta. Pode ter 10 picareta, 10 sem vergonha, mas ainda tem profeta que Deus fala na boca dele. Tem profeta que Deus revela na boca. Eu encerro. O projeto aqui começou a crescer. Fui viver de favor nas casas dos outros, sendo humilhado. Não tinha uma cama para dormir. E eu tinha que lavar a casa, eu tinha que aprender a passar roupa, fazer comida para ter uma cama. E eu ouvi uma promessa: eu vou te levar para as nações. Só que quando você começa a crescer, você já está achando que você é águia. Aí foi quando eu achei que eu já era o vaso, eu era o profeta. Deus falou: eu vou te parar.
Porque como você vai pregar de cura se você não é curado? Você não perdoou a tua mãe, você tem que voltar e perdoar ela. Sabe o que eu descobri? Que o maior problema de Paulo, o Saulo, porque é o mesmo nome, é a mesma coisa. Sabe qual é o maior problema dele? Não é pregar, é ter que voltar para Tarsis. Deus fala, você vai ter que voltar. E o problema da nossa geração é que está cheio de doente querendo falar de cura e não é curado, querendo falar de libertação e não é liberto. Mas a palavra da verdade vai visitar alguém aqui. Eu tive que voltar. Quando eu fui ver, eu parei dentro da casa da minha mãe. E quando eu paro dentro da casa da minha mãe, com uma dor nos rins que eu pensei que eu ia morrer. Porque quando você não vai do jeito que Deus quer, Ele te leva debaixo de dor. Mas que você vai, vai. Escuta, cheguei dentro da casa da minha mãe. Começa um trabalhar de Deus. Eu começo a liberar perdão para minha mãe. Fui pregar num culto dentro de uma favela, morrendo de dor. E ela disse, como que você vai cheio de dor pregar? Eu falei, porque eu disse para Jesus que com dor ou sem dor, o que eu mais amo é pregar, e eu vou pregar. Ela foi pro culto. Quando ela viu eu pregando, que ela viu Deus me usando nas revelações, como foi aqui ontem, ela ficou impactada dizendo, meu filho revela, meu filho fala. Quando daqui a pouco eu disse, não é eu, é Deus que fala. Daqui a pouco ela levanta a mão e diz, eu quero esse Jesus também. Eu quero. Quem levanta a mão para dar glória, Ele faz. Testemunho forte, maravilhoso, né? Gostei bastante e espero que você tenha gostado também. E o que eu achei interessante nesse testemunho é que Deus levantou uma irmã Ruth na vida dele. Porque geralmente o Senhor levanta uma mãe, uma esposa, como você pode ou já viu aqui mesmo na minha página, muitos testemunhos relacionados a isso. E aqui não é diferente, só que Deus levantou uma irmã Ruth, certo? Uma irmã que Deus escolheu para cuidar dele. Isso aqui foi muito forte, mano, maravilhoso, gostei demais. Quero agradecer você que ficou até aqui. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.